Galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula maravilhosa, aula de Química com o Titio Kaminishi. E para hoje nós vamos trabalhar a parte de separação de misturas aqui no nosso canal, em que a química é tão fácil como passar um café e tão certeira como uma reação. Então, para tanto, vamos para a transição para nós começarmos as nossas dicas, né? Aqui, galera, nós temos aí mais ou menos um escopo daquilo que nós vamos trabalhar nesta aula, que é a parte de separação de misturas, um assunto muito cobrado aí nos principais vestibulares do país, tá bom? Então, antes de mais nada, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, se caso esteja ajudando vocês, além de nos adicionar nas redes sociais. Sigam no Instagram e sigam aqui no YouTube. Tudo bem, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá, galera. Então, ó, primeira ideia de tudo que nós precisamos ter em mente é o quê? É que existem misturas e existem sistemas. Espera lá, professor, eu aprendi lá na minha aula que toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Perfeito. Quando nós falamos de misturas, nós estamos falando o quê? Aquela substância, ou melhor, aquele sistema formado por substâncias diferentes, ou seja, por moléculas diferentes, tá? E quando nós estamos falando de sistema, nós estamos falando daquilo que a gente estuda. Então, uma mistura é sim um sistema, tá? Então, o sistema pode ser tanto aberto, fechado, como isolado. Lembra, sistema aberto, eu posso fazer o quê? Eu posso perder matéria e eu posso ter troca de calor. Já o sistema fechado, a gente não tem perda de matéria, mas a gente tem troca de calor. E o sistema isolado seria aquele o mais próximo da ideia do perfeito, né? Da perfeição. Ou seja, não tem perda de calor, não tem o fato de aquecer ou resfriar, e não tem o que? A troca de matéria. Perfeito? Além disso, pessoal, quando nós falamos de sistemas, nós vamos levar em consideração o quê? Os estados físicos de uma mesma substância. Então perceba, água e gelo em um mesmo recipiente não é mistura, mas é um sistema heterogêneo de duas fases. Ou seja, você tem a fase do gelo, né, a água no seu estado sólido, e você tem água no seu estado líquido. É um sistema, porém não é uma mistura. Então tomem cuidado, porque nos sistemas nós levaremos em consideração o quê? Uma substância que possui estados físicos diferentes, tá? Então tomem cuidado com este detalhe para vocês não errarem no dia da sua prova, tá? E aí nós podemos classificar tanto as misturas como os sistemas em que, pessoal? Em homogêneo, são aqueles que possuem apenas uma fase visível, e heterogêneo, aquele que tem duas ou mais fases visíveis, tá? Então, homogêneo, quando eu olho para o meu sistema ou para a minha mistura e vejo apenas uma única coisa. E quando eu falo do heterogêneo, nós estamos falando do quê? Quando a gente consegue enxergar duas ou mais coisas. Eu consigo distinguir, por exemplo, água e óleo. Eu consigo distinguir onde está o óleo, eu consigo distinguir onde está a água. Então, a gente consegue visualizar duas fases. Se eu pego, por exemplo, o álcool 70%, eu não consigo distinguir o que é água, eu não consigo distinguir o que é álcool. Então, nós temos apenas um aspecto físico, uma única fase, tá bom? Então, pegou uma questão de vestibular, seja qual for, e fala sobre separação de misturas, a primeira coisa que você vai ter que ir buscar, que você vai ter que pensar é: a minha mistura que ele está me dando na questão é homogênea ou heterogênea? Porque dependendo do tipo de mistura, nós temos métodos diferentes. Nós temos formas de lidar com essa mistura diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira ideia de separação de misturas, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu preciso separar se é homogênea ou heterogênea. Gente, primeira coisa. Então vamos lá. Se você pegou uma questão de separação de misturas, o que, que vai ter que estralar na sua cabeça? Se é homogênea ou heterogênea. Beleza, tudo bem. Então tá. Então a primeira mistura que nós vamos colocar, ou melhor, o primeiro método de separação de misturas que eu vou apresentar para vocês, é a destilação simples. Ocorre entre sólido e líquido em mistura homogênea. De maneira que a minha mistura está aqui, certo? Aqui vai ficar a fração sólida, que ela não vai evaporar, e a fração de líquida vai vir para cá. Tudo bem? Então, primeiro eu evaporo, aqui eu condenso e aqui eu vou pingar na forma de gotas, né? Vou gotejá-la ali no outro recipiente. Lembrando que destilação simples a gente não perde material, teoricamente, lembrem-se, teoricamente. Tá?
Ah, um outro detalhe, destilação simples ele vai separar pela diferença de ponto de ebulição, tá? Mesma coisa, destilação fracionada também separa pelo ponto de ebulição. Só que na destilação fracionada nós vamos trabalhar o quê? Dois líquidos, tá? Então não se esqueçam, não se confundam com isso. Destilação simples é sólido com líquido, destilação fracionada é dois líquidos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Cristalização, né? Nós temos ali dois sólidos, uma mistura de dois sólidos, nós adicionamos um solvente para fazer o quê? Para cristalizar um desses solventes, ou seja, perdão, um desses solutos, que é aquele que tem o quê? O menor coeficiente de solubilidade, né, galera? Então esse que vai cristalizar primeiro é aquele que tem o menor coeficiente de solubilidade. Fusão fracionada. O que eu vou lembrar aqui para vocês? As ligas metálicas. As ligas metálicas são misturas de dois ou mais sólidos em uma mistura homogênea. Só que eles têm ponto de fusão diferente. Então eu posso aplicar a fusão fracionada para fazer essa separação. Ou seja, eu separo esses sólidos com temperaturas de fusão diferentes. Evaporação, aqui nós perdemos a fração líquida, restando apenas a fração sólida. Lembrem-se disso, pessoal. No processo de evaporação, você perde a fração líquida. Liquefação fracionada é o processo de separação de misturas, o quê? Misturas gasosas. Lembrando, toda mistura entre dois gases, dois ou mais gases, será sempre homogênea, tá? Anotem isso no caderninho de vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu pego o ar, transformo ele em líquido, ou seja, eu vou diminuir sua temperatura, e aí eu vou fazer o quê? A separação em três pontos diferentes, por exemplo. Então eu tiro nitrogênio, argônio e oxigênio líquido do ar atmosférico. Beleza? Então essas são as misturas homogêneas, ou melhor, os métodos de separação de misturas homogêneas, tá? E agora nós temos as heterogêneas. Então, as heterogêneas a gente tem um maior problema. Por quê? A maior parte das misturas serão heterogêneas, então será mais difícil você separá-las, tá? Então, primeiro ponto, extração, né? A extração, só lembrando que nós temos alguns outros tipos de extração. Mas a ideia da extração é você usar um líquido para extrair a fração sólida, tá? Aí nós temos a extração por arraste, por exemplo. Eu posso aplicar um vapor sobre o sólido para arrastar, né, levar esses compostos. E eu tenho a extração líquido-líquido. Eu posso usar um solvente para extrair um outro solvente, para extrair um outro composto. Tem também no caso, por exemplo, de uma extração de óleo. Eu posso usar um solvente para extrair óleo, por exemplo, do pequi, do babaçu, né? São alguns pontos que dá para ser feito. Então, extração nós vamos usar o quê? Alguém para tirar alguém dali, tudo bem? Filtração. Filtração, a gente tem normalmente sólido com líquido ou gasoso com sólido, em que o objetivo da filtração é reter as partículas sólidas. Reter onde? Reter no filtro. Então, as partículas sólidas ficarão retidas no filtro, tá, pessoal? Floculação. Floculação, nós temos um agente floculante. Eu entro com um agente químico para realizar o quê? A floculação. Ou seja, eu vou pegar as partículas pequenas e vou juntar em partículas maiores. Para que depois eu possa fazer o quê? Uma decantação. Que é o próximo processo aqui que eu coloquei para vocês. A decantação, sólido com líquido ou líquido com líquido. Decantação separa por quê? Por densidade. O mais pesado vai para o fundo e o mais leve vai para cima, tá? Flotação, eu tenho sólido com sólido com líquido. Lembrando, flotação eu preciso do auxílio do quê? Do auxílio desse líquido. Então, esse líquido vai ter as partículas, vai ter as bolhas, né, de ar, que vai fazer com que o material mais leve flutue, né? Fique em cima, flotação, tá? Por exemplo, sólido com sólido, eu poderia colocar areia e serragem. Então, eu jogo água, de maneira que a areia mais densa vai para baixo e a serragem é menos densa vai para cima, tá? Temos também o caso da dissolução fracionada. E ó, é bem diferente, porque na flotação eu adiciono a água e separo os dois. Na dissolução fracionada eu adiciono água ou qualquer solvente, tá? Eu falo água por causa da referência de solvente, mas pode ser qualquer solvente. E a ideia é o quê? Dissolver uma das partes. Então, se eu tenho areia e sal, quando eu adiciono água, eu solubilizo o sal.
né? Então eu consigo filtrar, tirar areia, sobrar água e sal e consigo evaporar para sobrar o sal e assim eu consigo separar esses dois componentes, tá bom? E aí, por final, nós temos esses três métodos aqui. Peneiração, tamisação, que também é a mesma coisa, né? É quando nós temos sólidos com diferentes tamanhos. Então eu uso o quê? Uma peneira para separar esses sólidos com diferentes tamanhos, tá? No caso, por exemplo, nós poderíamos pegar aí areia e cascalho, né? Peneirar areia com cascalho. Levigação, separação do ouro. Então eu vou já associar a levigação com a parte de separação do ouro. Então eu vou estar separando o quê? Dois sólidos, a separação de dois sólidos, usando o quê, pessoal? Usando a correnteza de um líquido, né? Um líquido corrente que vai passar ali e vai arrastar o quê? A parte mais leve. E por fim, não menos importante, ventilação. Então a ventilação vai trabalhar o quê? Por diferença de pesos, certo? Galera, então basicamente são esses daí os principais métodos de separação de misturas. Titio tá trazendo esse conteúdo para vocês com que ideia? Com ideia de que vocês possam assistir esses vídeos enquanto vocês tomam seu café, tá? Para vocês poderem recapitular, relembrar esses assuntos, seja antes de prova, seja véspera de prova, ou seja antes de vocês resolverem uma lista de exercício. Tudo bem? Então é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Nos sigam nas redes sociais, por gentileza. E é isso, pessoal. Beijos para vocês e até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui!